E como um membro real e político hoje, porque você é o primeiro, né, de uma família real que participa diretamente da política do Brasil. No Brasil, sim. Na Europa é mais comum, né? Sim. Tem muitas famílias lá que mudaram os sistemas da Europa. Então, em vários países eles foram eleitos. Tem um primo, por exemplo, que foi eleito senador na França. Já está no seu terceiro, quarto, quinto mandato. Então, tá lá. E tem na Itália, tem na Alemanha. Então, tem vários aí. Por que você acha que no Brasil não houve uma continuação da família real dentro da participação política? Realmente Porque foram exilados, né? Eles foram exilados no começo, não podia voltar para o Brasil. Aí é só a partir de 1920 que foi permitido, né, o retorno, mas não podia falar mal da República. Então, era aquela coisa, cláusula pétrea, não pode falar mal. E só foram liberar para falar mal da República, ou falar o que a República é de fato, em 1988, com a nova Constituição. Que eu critico para burro, mas tem um ponto positivo foi esse. De poder falar. De poder falar. Mas claro que isso agora estamos perdendo esse privilégio aí mais uma vez, né? Mas enfim, então eu acho que é por isso. Então não tinha, até 1988, não podia se falar do que era o passado, o que é a atualidade, se foi um golpe de Estado, não foi um golpe de Estado. Então a população foi meio que orientada para... Aliás, muitos nem sabiam, né? Até hoje você fala com relação ao passado do Brasil, eu falei, puxa, eu não sabia que no Brasil teve uma monarquia uma vez. Isso é eu diria que até uma parcela expressiva aí da população. Pô, não é a maioria, mas é uma parcela bem expressiva. E a outra parcela grande fala mal, fala, tirania, ditadura, tudo errado. Então, a gente tem que fazer um resgate histórico aí desse... Eu acho que é fundamental você estar em paz com o teu passado. É a mesma coisa que você está em briga com teus pais, né? Você perde o chão. Então, você precisa estar numa boa. A gente teve com... Quem que foi, Cambileiro? Me lembra aqui, um cara que realmente conhecia muito da história. E até mudou parte grande da minha visão, que ele falou que no Brasil a gente é tão acostumado a não brigar por nada, porque a gente ganhou tudo. E quem deu tudo pra gente foi realmente a família real, sabe? Deu a liberdade, deu a independência, sabe? Eles foram diferentes. Né? E é exatamente por isso que a história não é contada, porque na narrativa, né, na história que o pessoal conta na escola e tal, onde já se viu uma elite dar todas essas bonanças para a sociedade, isso não é aceitável. Né? O que é aceitável na narrativa deles é que foi uma revolução social que acarretou essas mudanças. Né? Uhum. Mas não foi. A verdade é essa, a independência não foi. A questão da escravatura também não foi. Então, nós temos que olhar por um outro prisma. Né? Como é que, então, de fato, o que a gente tinha? Era uma ditadura opressiva? Era, assim, um governo, um modelo tão ruim assim, como alguma parcela da sociedade acredita? Então, é isso que está sendo descoberto agora. Com as redes sociais, né, com uma série de involuções que a gente teve aí, tantas as instabilidades que a gente está vivendo, e agora com mais informação na mão da população, diretamente, o pessoal está vendo, poxa, peraí. Não era o que me contaram, né? Esse negócio de como é que é isso? Essa instabilidade é assim mesmo? É só com a gente isso? Os outros países vivem isso? Por que disso? Então, a gente começa a questionar o nosso meio ambiente, né? O político. Então, mas está sendo muito bom. Eu diria que ainda tem muito ainda a progredir, ao mesmo tempo que você tem muito ruído negativo, muita narrativa negativa que se forma, desinformação absoluta, reescreve a história. Né? Então isso que é o grande problema. E informam isso para a criançada. Né? Informam uma história muito tingida de anacronismo. Né? Um cara hoje olha para trás e fala assim, tá tudo errado no passado. E tá mesmo, se você olhar por esse prisma assim, de julgamento, hoje em dia tudo está melhor. Para todo mundo, olhando para trás, em qualquer esfera. Né? Em qualquer esfera, você vai falar, poxa vida, se você pega a classe média hoje no mundo e vai para trás, nem muito tempo, 50, 100 anos, a classe média de 50, 100 anos tinha muito menos do que a classe média de hoje. Aliás, a classe média de hoje tem muito mais coisa do que talvez a elite de 50, 100 anos atrás. Então, se a gente for aplicar anacronismo, sempre olhar para trás e ver as coisas erradas, está tudo errado. Mas o que a gente tem que olhar sempre é o que era comparado ao que tinha naquele tempo.
Aí sim você faz um resgate histórico honesto. É isso aí que está faltando. É política comparativa, é história comparativa. Isso no Brasil não teve ainda. Não temos esse tipo de professores ainda municiados para fazer esse tipo de análise.